Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Tuga Sports Cards e hoje temos aqui a caderneta do Mundial 2010 completa. Esta caderneta aqui conta com muito mais variedade que a caderneta deste ano, também por ter menos jogadores, de facto, mas com coisas que eu considero que eram muito importantes de haver nas cadernetas atuais. Peço desculpa se alguns jogadores vão ficar aqui um bocado eliminados, mas é a melhor maneira que eu encontrei aqui de conciliar a luz com uns tremeliques que estão a ocorrer na câmera e mesmo assim não os consigo controlar. Mas pronto, temos aqui os estádios todos, foram 10, um póster, o Zakumi, que foi mascote, e o lema deste Mundial, se é que assim se pode dizer. Depois temos aqui a equipa da equipa da África do Sul, que este Mundial finalmente se apura para uma fase a eliminar. De seguida temos o México, equipa que também se apura para a fase, que esta aqui apurou-se em 2010 para a fase a eliminar e volta-se a apurar este ano. Temos aqui o Uruguai, com alguns nomes como Cavani e Luis Suárez. No México tivemos Ochoa e Chicharito, não esquecer. E também o Uruguai contém vários jogadores que jogavam no futebol português a alto nível, nas melhores equipas. Depois temos aqui a França com o jogador mais polémico sendo John Terry, que apura a França com um gol de mão nos playoffs contra a Irlanda. Temos Karim Benzema e também Franck Ribéry e, sem esquecer, o guarda-redes Hugo Lloris. Claro que há mais jogadores, mas não vou estar a passá-los todos. Depois temos aqui a Argentina, que inclui Messi, sem dúvida, Sérgio Agüero, Higuaín, Milito, Di Maria e Sérgio Romero. Também inclui Otamendi e Javier Zanetti, se ainda não referi. E vamos aqui passar para a próxima equipa, que é a Nigéria. Nestes aqui eu não conheço muitos, por isso não vou estar a falar. Depois temos a Coreia, ainda sem Son, mas a equipa que, se não me engano, neste Mundial também alcança os oitavos de final. E temos a Grécia com bastantes vencedores ainda do Euro 2004, como o Caristès, por exemplo, o jogador que marca o gol na final. Passamos aqui para a Inglaterra, que inclui David Beckham, sem dúvida temos que o referir, John Terry, Steven Gerrard, Rooney, Walcott, que era uma promessa, se não me engano. E pá, agora talvez ainda mais jogadores importantes, mas eu não me estou a lembrar de todos, portanto vamos passar à frente. Inglaterra, que era das poucas equipas não licenciadas nesta caderneta e que no Mundial 2030 se calhar já vamos ver mais equipas não licenciadas, dada a Tops estar a ganhar mais licenças de seleções, mas ainda não há nada confirmado em relação a isso. Pelo menos que eu saiba. Talvez haja, mas eu não me lembro mesmo, por isso não vou confirmar. Depois temos aqui o Reino Unido. Reino Unido nada, pá. Os Estados Unidos da América, com o guarda-redes Tim Howard, que acho que no Mundial de 2014 foi um bom guarda-redes. Neste aqui não me lembro tanto dele. Temos também Altidore e Clint Dempsey, jogadores que eu me lembro assim de nome. Argélia, que tem um jogador, se não me engano, que jogou no Benfica, que foi o Hassan Yebda, que nessa altura estava no Portsmouth. E pá, mais jogadores, não sei. Esta página também, eu comecei a colar os cromos e não reparei que ela vinha assim com este erro de impressão. É uma caderneta venezuelana, por isso não sei se lá na Venezuela as cadernetas acabam por ter mais erros de impressão, mas eu sei que a caderneta é da Venezuela por alguns detalhes que ela tem e pronto, é isso. Mas também a caderneta para mim, eu não me importo muito com isto. Importo, claro, mas tendo eu começado a colar os cromos, não acho que vá fazer muita diferença começar uma nova. Depois temos aqui a Eslovénia, que tem o Peknik, que jogou no Nacional da Madeira, o único jogador assim que eu me lembro. E Andanovic também lembro-me dele. Depois passamos para a Alemanha, que a maioria dos jogadores dispensa apresentações, tendo muitos deles ganham o Mundial 4 anos depois. Mário Gomes era um grande jogador da Alemanha, mas acho que não jogou no Mundial de 2014, se não me engano. E depois temos Ozil e o Ballack, não sei se jogou em 2010 também. E pá, são tantos jogadores bons que não dá aqui para destacá-los a todos. A Austrália, este jogador acho que os levou ao Mundial nos Playoffs de 2006, quando eles ainda estavam na Oceania, o Schwarzer. E pá, temos aqui mais jogadores, mas não, tirando o Mark Brescian e o Tim Cahill, ninguém me vem à cabeça. Assim conhecidos. Sérvia, pá, Ivanovic, que marca o Benfica na final da Liga Europa 2014. E ainda mais jogadores, de facto, mas não os conheço todos muito bem, por isso não vou estar a mencioná-los a todos. Se não me engano, este foi o Ivanovic que marcou o Benfica. Não tenho a certeza também.
Depois temos o Ghana, equipa sensação deste Mundial, chega aos quartos de final e perde contra o Uruguai após aquela mão de guarda-redes que o Luís Soares faz. E, epá, esta equipa foi um furor, eu vi o jogo. Fiquei com muita pena deles terem sido eliminados. Ainda era o pequenino e lembro perfeitamente do jogo. Depois temos aqui André Ayew, me lembro também dele, e Asamoah Gyan. E também temos aqui este Asamoah. E o Essien, que jogava no Chelsea. Epá, era uma equipa africana muito boa para a altura. Arrisco-me a dizer que eles foram mais sensação do que o Marrocos em 2022, por terem feito mais omeletes sem ovos do que praticamente o Marrocos fez em 2022. Depois temos aqui o finalista vencido, que são os Países Baixos. Destacar Robben, mais quem? Telar, Robbie Van Persie, Schneider, pá, entre outros. Era uma equipa cheia de talento e que eu tenho muita pena de não ter ganho o Mundial porque a Espanha não foi a tantas finais e é simplesmente esse o meu motivo para ter pena deles não terem ganho a final, porque a Holanda já vai na terceira final perdida com a de 2010. Dinamarca aqui, como podemos ver, causou muitos problemas a Portugal na qualificação, ficou à nossa frente. Ganharam-nos um jogo e depois empatámos outro com eles, segundo o que está aqui. Eu lembro-me de nós depois de termos ido ao playoff com a Bósnia e Herzegovina e ganho. Mas pá, a Dinamarca, não sei se era uma seleção assim tão boa para nós nos termos dado por eliminados por eles, quase eliminados por eles, mas é pá, eu na altura foi complicado pensar que podíamos ir a playoff e não ganhar. Temos aqui o Simon Kjaer, na altura ainda era um jovem, agora também é, mas como eu digo, pá, nenhum destes jogadores é velho, mas agora cada vez eles ficam mais envelhecidos e é diferente. Deixa eu ver se temos aqui também o Eriksen, e creio que não, o Eriksen não estava aqui, eu estou a ver mal. Não tínhamos o Eriksen ainda. O Christian Poulsen, não sei. Não, o Christian Poulsen já não jogou no Euro 2020, acho eu. Mas era um jogador também chamado Poulsen, mas já não tem nada a ver com este. E pronto, era esta a equipa. Equipa bastante diferente da atual, obviamente. Depois temos aqui o Japão. Se não me engano, tem aqui o Nagatomo, deixa ver. Não, Nagatomo ainda não estava aqui. Talvez tenha ido. Ah, está aqui, está. E o Nagatomo acho que jogou ainda neste Mundial, se não me engano. E pá, ainda tem mais jogadores, mas não estou aqui a conhecer nenhum. Depois temos os Camarões, que tem aqui o Samuel Eto'o, sem dúvida o jogador mais sonante deles todos. E acho que não há aqui mais ninguém que eu conheça, tirando o Alexandre Song, que eu conheço por alto. Itália, que vai como campeã mundial e eliminada na fase de grupos. Não há muito a dizer sobre ela. Tem aqui o Cannavaro, que foi bola de ouro. Chiellini. Buffon, sem dúvida. E depois temos Marquisio, Pirlo. São jogadores de qualidade, mas que neste mundial não fizeram grande coisa. Depois temos aqui Oscar Taquara Cardoso, no Paraguai, que é o único jogador que eu conheço por ter jogado no Benfica. Ficaram em terceiro na qualificação, que foi muito bom para uma equipa como o Paraguai. Nova Zelândia, temos aqui o Chris Wood, será? Temos aqui o Chris Wood que acaba por voltar a jogar neste Mundial, se não me engano. E de resto não há jogadores assim que eu conheça. Eles passam as eliminatórias da Oceania, ou qualificação na Oceania, que na altura ainda era mais complicado porque eles não tinham vaga direta, como agora tem uma vaga e meia praticamente, ou uma e um terço, tendo em conta os playoffs. E pronto, na altura era muito complicado, eles tiveram que ganhar um playoff ao Bahrein e só assim é que se conseguiram qualificar. E eu até percebo que agora eles tenham uma vaga, mas agora a qualificação da Oceania vai ser cada vez mais fácil para eles porque pronto, não tem concorrência lá à altura. Embora o Tahiti já tenha até ganho uma taça da Oceania e outro país, se não me engano. Estou a dizer isto por alto porque eu não tenho a certeza. Mas o Tahiti eu sei que ganhou em 2012, mas continua a não ser um rival qualificado para jogar contra a Nova Zelândia e gerar uma qualificação com mínimo interesse lá na Oceania. O que se percebe totalmente porque são micronações. Depois temos aqui a República da Eslováquia, com o Secretela, este aqui eu conheço, acho eu. E de resto conheço mesmo muito pouco estes jogadores, sem dúvida. Brasil aqui na altura com o Luizão do Benfica que não foi ao Mundial, tenho quase a certeza. Júlio César, uma figura incontornável do Brasil, que depois foi para o Benfica. Dani Alves, Robinho, Luís Fabiano, Ronaldinho. Pronto, o Luís Fabiano não conheço, agora que penso melhor. Mas conheço o Kaká também
e bastante jogadores do Brasil, mas agora de cabeça é uma equipa do Brasil que não é muito sonante se formos a ver, comparada a equipas que o Brasil já tem tido nos últimos anos. E tem aqui, claro, o Ronaldinho, que, pronto, neste Mundial também não foi jogar. Coreia do Norte, a equipa foi praticamente um saco de pancada contra Portugal, perdeu por 7-0, mas que se apura e passa por quase todas as rondas. Passou pela 1, pela 3, pela 4. Pá, e apura-se diretamente, não se apura em playoff. E curiosamente, num grupo em que também estava a República da Coreia, que é a Coreia do Sul, não conheço ninguém tirando o mítico Jong Tae-se, que jogava no Japão, mas creio que é filho de imigrantes norte-coreanos, lá no Japão. Depois tínhamos aqui a Costa do Marfim, equipa que também vai para este Mundial muito cotada com Drogba, Gervinho, mas que calha no grupo da morte, se não contarmos a Coreia do Norte praticamente. Depois tinha que passar pelo Brasil ou Portugal, e a luta, não é o grupo da morte este grupo, agora que eu penso melhor, mas é um grupo em que Costa do Marfim e Portugal estavam muito equilibrados e em que tudo se acabou por decidir por praticamente Portugal ter empatado contra o Brasil e a Costa do Marfim e ter ganho por 7-0 à Coreia. E foi isso que aconteceu, senão era um grupo em que Portugal muito provavelmente seria empatado com a Costa do Marfim após o que acontece no primeiro jogo em que empatamos. Portugal tem aqui, conheço todos praticamente, Eduardo, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Pepe, Bozingua, Paulo Ferreira não conheço tão bem, depois temos o Tiago, do Atlético, o Duda, também não conheço muito bem, sou honesto, e de resto, penso que conheço todos, Raul Meireles, João Moutinho, Miguel Veloso, Deco, Nani, Simão, Cristiano Ronaldo, Liedson e Hugo Almeida. Uma equipa que não era a melhor equipa de todas, mas que não era assim tão fraca como muita gente a faz parecer hoje. Eu acho que não era, porque temos aqui muitos jogadores que jogavam em equipas fantásticas, sobretudo o Chelsea, o Real Madrid, o Atlético Madrid nesse ano ganha a Liga Europa, também temos o Nani no Manchester United, e não considero que é uma equipa assim tão fraquinha. João Moutinho neste ano não vai ao Mundial, acho que foi um escândalo não ter sido convocado pelo Carlos Queiroz, mas que era o nosso treinador à altura, mas pronto. Eduardo era o guarda-redes do Braga no ano em que o Braga praticamente ia-se a grande campeão, mas depois o Benfica consegue dar a volta às coisas. Eu lembro-me do Braga ter ficado em primeiro durante muito tempo. E agora passamos para a Espanha, a campeã do mundo, que ganha muitos jogos no sufoco por 1-0, inclusive contra o Paraguai. E tem aqui uma equipa de estrelas, que era basicamente Real Madrid e Barcelona, entre outros. Começamos pelo Casillas, que finalmente vence neste Mundial após ter sido completamente roubado em 2002. Não sei se ele estava a jogar, mas sei que ele foi em 2002, se não me engano. E foi roubado pela Coreia do Sul, tal como a maioria das equipas jogou contra a Coreia do Sul. Depois temos Puyol, Piqué, Sérgio Ramos, Raul Albiol, Capdevila, Arbeloa, Busquets, Marcos Senna, que não me lembro de ter jogado neste Mundial, sou-vos honesto. Xavi Hernández, Xabi Alonso, Jesus Navas, que ainda jogou há pouco tempo pela Espanha, sem dúvida, foi um dos últimos sobreviventes deste Mundial. Sei que ele jogou no Mundial, mas eu tenho quase certeza que sim. Depois temos Fabregas, Andrés Iniesta, David Silva, David Villa e o Fernando Torres, que apesar de tudo vai muito cotado para este Mundial, mas que após ter marcado o golo na final do Euro 2008, mas que já não era o mesmo 2008, penso eu. Depois temos aqui a Suíça. Não conheço quase nenhum jogador, deixem-me cá ver de rápido. Não conheço mesmo. Vamos passar à frente. Tem o Lich Steiner, este daqui eu tenho uma leve ideia de quem é que ele seja, mas de resto não. Temos as Honduras com David Suazo, que jogou no Benfica, se não me engano. Deixa eu ver onde é que ele estava. Estava no Genoa, mas eu tenho quase certeza que ele também jogou no Benfica. E pronto, Honduras aqui é uma equipa mais ou menos desconhecida neste Mundial. E por fim o Chile, que tinha aqui o Arturo Vidal, se não me engano. Está aqui o Arturo Vidal. E que é uma equipa que ainda teve alguns jogadores, Cláudio Bravo também, se não me engano, que depois os levam à conquista da Copa América por 2 vezes, em cima da Argentina. Matias Fernandes jogava no Sporting. E pronto, a caderneta acaba por aqui, não há muito mais coisas. Como podem ver, é desta página que eu deduzi que a caderneta era edição venezuelana. E temos aqui um último cromo com o troféu mundial. A caderneta já não está no melhor estado, porque também é uma edição que se estraga facilmente. É a edição que se vendia na Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia, Uruguai e Venezuela. E esta é a caderneta do Mundial 2010, uma caderneta que eu sempre quis fazer na minha infância, mas que na altura não tinha possibilidades de a fazer.
não por questões familiares, mas porque também ninguém me dava dinheiro para acabar uma caderneta tão grande como esta. Mas pronto, a caderneta tem vindo a ficar mais barata nos últimos anos de se fazer e foi uma coisa que eu quis aproveitar. Um grande abraço a todos, esperem por mim nos próximos vídeos, que vou trazer mais algumas coleções completas e algumas aberturas de coleções antigas também. Eu sei que vocês não gostam muito, mas é o que eu posso trazer nesta altura após já ter aberto tanta coisa do Mundial. E era isso, pessoal. Um grande abraço e fui!